Olá, gente. A gente está aqui de novo com Luma, bailarina. E para dar sequência, hoje nós vamos fazer o bracinho. Esse bracinho aqui, cheio de movimentos, com o cotovelo, com o pulso, com a mãozinha. Ele não tem arame, mas ele permite movimentos porque ele tem essas articulações, essas bolinhas, tá? Então hoje a gente vai fazer o bracinho. Bora lá? Já fizemos na parte 1 e 2 do vídeo da Luma. Fizemos o corpinho e a cabeça, né? Já tá desse jeitinho aqui, com as orelhinhas, o narizinho, o queixinho, já tá todo ajeitadinho. E agora a gente vai fazer os bracinhos. Os bracinhos, eles são assim, com esse formato, né? São 3 partes unidas com essas bolinhas, né? No cotovelo e no pulso, tá? E no punho, né? Na verdade. E ela vai ser colocada assim, dessa forma. Então vamos começar. Eu estou usando linha Anne, agulha 1,75. E aí a gente começa fazendo a primeira parte do braço, que é a parte que vai ficar no ombro, com um anel mágico com 6 pontos. Vamos fazer 3 partes para esse braço, tá? Essa primeira parte é a parte maior, é a parte do ombro da bonequinha. Então a gente vai fazer um anel mágico com 6 pontos, tá bem? Um anel mágico da minha primeira volta. Na minha segunda volta eu vou fazer 6 aumentos. Então eu vou ficar com a minha segunda volta com 12 pontinhos. A primeira volta com 6 pontinhos e a minha segunda volta com 6 aumentos. Vai dar um total de 12 pontos. Fazer 6 aumentos. Minha primeira volta com 6 pontos, minha segunda volta com 12. E aí na minha terceira volta eu vou fazer 12 pontinhos, mas só pela alcinha de trás. Tem 2 alcinhas, eu vou pegar sempre pela alcinha de trás. Tem a da frente e a de trás, eu vou pegar a de trás. 12 pontinhos, ponto sobre ponto, mas pela alcinha de trás. Ok? Então essa é a terceira parte do vídeo da bailarina, que aí você pode também fazer outros modelos, né? Não precisa ser somente uma bailarina, né? Pode ser um menininho, enfim. Quem tiver interesse em adquirir a receita, eu tô começando agora na minha lojinha virtual, acessa o link aí abaixo do vídeo, tá bem baratinho. Olha lá, quando a gente faz as 12 voltinhas para atrás, pelo pontinho de trás, olha como fica diferente, fica bonitinho, parece um cestinho, né? Então nós vamos fazer agora uma sequência da carreira 4 até a 14 com 12 pontos, tá? Todas essas carreiras até a 14. Já fiz as minhas carreiras até a carreira número 14 com 12 pontos. Agora eu vou começar minha carreira de número 15. Eu vou fazer 2 pontinhos baixos, um aumento, 2 pontinhos baixos, mais um aumento e 6 pontinhos baixos. Então eu vou terminar essa minha carreira de número 15 com 14 pontos. Tá? Ela vai ficar um pouquinho mais larga, né? 14 pontos. E vou fazer até a minha carreira de número 21 também com 14 pontos, tá? Olha lá. Já fiz até a 21 com 14 pontos. Enchi um pouquinho, coloquei um pouquinho de manta para ficar bem firme. E agora eu vou fazer 7 diminuições. Eu fui até a minha carreira 21 com 14 pontos. E agora eu vou fazer 7 diminuições. Então eu vou ter nessa minha carreira de número 22, 7 pontos. Mas eu já enchi com manta, tá? Enche com a manta para ficar bem firme. E vamos fazer 7 diminuições. Sempre a diminuição, sempre pela alcinha da frente, para não ficar nenhum buraquinho. Agora, depois que eu fiz as 7 diminuições, eu vou mostrar para vocês como é que eu fecho
com a minha agulha de sapateiro, tá? Agulha de sapateiro é aquela agulha sem ponta. Mas pode ser qualquer uma outra agulha, né? Porque essa facilita o trabalho, ela não puxa o fio. Olha, eu vou pegar a agulha. E aí, eu fiz 7 pontinhos. Eu vou pegar todas as alcinhas de fora, olha. Uma de cada vez. Uma de cada vez. As alcinhas de fora. Uma de cada vez. Vou puxando. E depois que eu pego a minha última alcinha, eu vou enfiar minha agulha para dentro da minha peça e olha lá o acabamento como fica. Eu não sei como é o nome disso, eu acho que é o anel mágico invertido, eu não sei ainda. Tem um pouco tempo de amigurumi, mas essa parte é a primeira parte do ombro, tá? Da nossa bailarina. E aí depois é só arrematar, já tá bem ajeitadinho ali. Eu vou arrematar e vou fazer agora a minha segunda parte do braço, que é o antebraço, né? Que vai ficar entre o braço e a mãozinha, ok? Esse é um pouquinho menor, então eu vou fazer um anel mágico com 5 pontos. Eu começo um anel mágico com 5 pontos. É a segunda parte do braço. Então, tô lá fazendo meu anelzinho mágico. 5 pontinhos. E aí eu vou fazer a minha segunda carreira com 5 aumentos. Então, eu vou ficar na minha primeira carreira com 5 pontos, na minha segunda com 10, porque eu vou fazer 5 aumentos. Essa é a minha segunda parte do braço. E eu vou fazer a primeira carreirinha, um anel mágico com 5 pontos, e a segunda com 5 aumentos, que vai dar um total de 10 pontos. E aí, na minha terceira carreira, eu vou fazer como eu fiz na partezinha do ombro. Vou pegar a alcinha de trás. Vou fazer uma carreira todinha pela alcinha de trás. Essa é a minha carreira de número 3. Ela vai ser ponto sobre ponto, 10 pontinhos pela alcinha de trás. E se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí que eu tento sanar a dúvida de vocês, tá? Porque eu também tenho muitas dúvidas ainda, mas eu tento ajudar. Então, vamos fazer minha carreira lá de número 3, ficou com 10 pontinhos, ó, igual aquela parte do ombrinho. E eu vou fazer da 4 até a 6 também com 10 pontinhos, olha. Fiz até a minha carreira de número 6 com 10 pontinhos. Agora eu começo a minha carreira de número 7. A minha carreira de número 7 eu vou fazer 9 pontos, ponto sobre ponto, 9 pontinhos. E no meu 10º ponto, que seria o último da carreira, eu vou fazer um aumento. Então, essa minha carreira de número 7, ela vai ficar com 11 pontos. Eu vou fazer 9 pontos simples e um aumento, ok? Vou fazer da minha 8 até a 11 também com 11 pontos. Olha lá. Da minha carreira 8 até a 11 com 11 pontinhos. E agora eu vou fazer a minha carreira de número... da minha carreira até a 10 com 11 pontos. E agora eu vou fazer a minha carreira de número 11 com 10 pontos e um aumento. Eu fiz um anel mágico com 5 pontos. Da minha carreira 2 até a 6 com 10 pontos, da 7 até a 10 com 11 pontos, e agora a minha carreira de número 11 são 10 pontos e um aumento, vai ficar com 12. Vou fazer mais 2 carreiras com 12, ok? 2 carreiras com 12 e vou fechar com 6 pontinhos o meu anel mágico, olha lá. Fechei da mesma forma, fiz 12, depois fechei com 6, fechei com a agulha de sapateiro, essa é a minha segunda parte. Agora vamos fazer a mãozinha. Tô dando uma acelerada no vídeo porque são muitas partes e aí pode ficar muito cansativo. A mãozinha, a gente começa com correntinhas, ok? Vamos fazer 5 correntinhas. Vamos voltar na correntinha, pula a primeira corrente e eu faço 3 pontos. E na minha última correntinha, eu vou fazer 3 pontos juntos, 3 pontos no mesmo ponto, né? 3 pontinhos juntos. 1, 2, 3. E aí eu viro o meu trabalho, continuo do outro lado da correntinha. Vou fazer
mais 2 pontinhos e vou terminar com um aumento. Essa minha primeira carreirinha vai ficar com 10 pontos, tá? 10 pontos. Agora eu vou fazer a minha segunda carreira. Eu fiz aqui, aumentei aqui, fiz 3 juntos e terminei ali, ok? 10 pontos. Agora, minha segunda carreira eu vou começar com um aumento, tá? Vou botar um marcador aqui para não me perder. Gente, é bom botar um marcadorzinho, porque a gente acaba se perdendo. Então, vou fazer um aumento e 4 pontos simples. Vou fazer uma sequência de 4 pontos simples agora. Tô fazendo a mão, tá? A mãozinha. 4 pontos simples. Vou fazer mais um aumento agora, na viradinha aqui, né, da voltinha, mais um aumento, e terminar com mais 4 pontos simples. 1, 2, 3, 4. Desculpa aí que tá saindo do foco, é que a filmagem não ficou muito boa. Então, essa minha carreira tem 12 pontos. E eu vou fazer da 3 até a 7, da carreira 3 até a 6, com 12 pontos também. 3 carreirinhas, ou 4 carreirinhas com 12 pontos, tá? Aí, agora eu tô na minha carreira de número 7. Eu vou fazer 5 pontinhos. 5 pontinhos. Desculpa que eu tô um pouco cansada, porque eu cheguei do trabalho e fui agora gravar aqui. Mas vamos lá, fiz 5 pontinhos. Vou fazer 2 aumentos, mais 5 pontinhos. Então, eu fiz 5 pontos, 2 aumentos e mais 5 pontos. Terminei essa minha carreira de número 7 com 14 pontos, ok? Agora eu vou fazer a minha carreira de número 15. Vou fazer 6 pontos. 6 pontos. Depois eu vou fazer 2 aumentos. Tá? Vou fazer 6 pontos, depois 2 aumentos. E depois mais 6 pontinhos. E essa minha carreira de número 8 vai ficar com um total de 16 pontos. Ok? Minha carreira de número 8, eu vou fechar com 16 pontinhos. Tá? Carreira de número 8 com 16 pontos. A minha carreira de número 9 também vai ter 16 pontinhos, tá? Minha carreira de número 9 também com 16 pontinhos. Tá? Vou fazer ponto sobre ponto todinha ela, 16 pontinhos. Então, quem tiver interesse em adquirir o PDF da bailarina, acessa o link aí abaixo, você vai na lojinha virtual, tenho 3 receitas só por enquanto à venda. Mas se você tiver interesse, clica lá, em até 48 horas o PDF está no seu e-mail, tá? Então, vamos lá. Agora a gente já está na nossa carreira de número 10. Ó. Minha carreira de número 10. Eu vou fazer 6 pontos. 1, 2. Eita. 3, 4, 5, 6 pontinhos. E agora eu vou fazer 2 diminuições.
que eu vou começar a dar aquele formatinho da mãozinha dela. Uma diminuição, duas diminuições e vou fechar essa minha carreira de número 10 com mais 6 pontinhos. 6 pontinhos. 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, tá? Vou terminar com 6 pontinhos. E aí, vamos para a nossa carreira agora de número 11, ok? Vamos para a nossa carreira de número 11. Para a nossa carreira de número 11, nós vamos fazer 5 pontinhos, 5 pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos e vou fazer duas diminuições, sempre pela alcinha da frente, uma, duas diminuições, e aí depois eu vou fechar essa minha carreira, tá? Fechando aqui com mais uma diminuição na última, ok? Ok? Fechei com uma diminuição ali na última. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais duas carreirinhas, ponto sobre ponto. Duas carreirinhas, ponto sobre ponto. E depois vou fechar. Fazer 5 diminuições e vou fechar a minha mãozinha. Mas antes eu vou encher. Duas carreirinhas, diminuo e fecho. Olha lá. Fiz mais duas carreirinhas, diminuí e fechei. Ficou a minha mãozinha. Olha lá. São as 3 partes. E agora vem o pulo do gato, que é essa bolinha do meio, né, gente? São bolinhas diferentes. Tem a do punho e a do cotovelo. E aí a gente vai fazer essas bolinhas bem pequenininhas. Essas bolinhas, o punho nós temos que fazer 2 vezes e o cotovelo também, tá? Para o punho nós vamos usar 2 bolinhas com um anel mágico de 5 pontos, que é essa que eu tô fazendo aí, um anel mágico de 5 pontos. Na segunda carreira, eu já vou fazer 5 aumentos, que vai dar um total de 10 pontinhos. Fiz um anel mágico de 5 pontos. A minha segunda carreira com 5 aumentos, que dá um total de 10 pontinhos. E vou fazer a minha terceira e quarta carreira também com 10 pontinhos, tá? Terceira e quarta carreira também com 10 pontinhos. E aí a gente vai fazer a primeira bolinha, que é essa bolinha do punho, né? Para prender a mãozinha no antebraço. Então, fizemos um anel mágico, em seguida 5 aumentos e 2 carreiras com 10 pontos, tá? E essa é a técnica que a gente vai usar para dar movimento a ela. Eu não coloco arame dentro dos bracinhos nem das perninhas. Não é necessário, basta colocar a manta assim para ela ficar bem firmezinha, que vocês vão perceber que não é necessário arame e ela faz todos os movimentos. É claro que ela não fica de pé, porque a perninha não sustenta o corpo, mas ela faz muitos movimentos, né? Com apoio, ela fica bem bonitinha. Então, eu tô fazendo aí a minha primeira bolinha e eu vou mostrar para vocês como é que eu fecho essa bolinha. Primeiro eu vou fechar essa parte de baixo, né? Onde a gente fez o anel mágico. Eu faço assim, olha. Eu puxo, né? A linha, né, do anel mágico, às vezes agarra. Eu puxo a linha do anel mágico, faço ali um nozinho, puxo a minha linha do anel mágico para dentro do meu trabalho, dou uma puxadinha de leve pro pontinho, né, esconder. Ó, escondi ali a linha, já vai aproveitar para ser enchimento.
Vou colocar a manta. Esse momento de colocar a manta é chato porque é muito pouquinho. Então a gente embola assim a manta, aperta ela, eu aperto com o cabo da agulha, coloco lá pra dentro, espremo o enchimento, porque essa bolinha ela tem que ficar bem durinha, tá? Bem durinha. Então a gente aperta, espreme, e aí eu venho com a agulha de sapateiro e vamos fazer aquela mesma coisa que a gente fez lá no arremate do ombrinho, dos braços, da mãozinha. Eu vou pegar a alcinha de fora, todas as alcinhas de fora, olha, pegar todas elas, todas. E vou puxando bem devagarzinho, e conforme eu for puxando, eu já vou enfiando a manta, né? O enchimento, né? Não sei qual enchimento que vocês vão usar aí, mas eu já vou empurrando o enchimento, e como um passe de mágica, quando você puxa assim, ó, virou uma bolinha. Coisa mais linda, gente. Eu fico encantada, né? Bonitinho. E aí a gente faz aquele mesmo procedimento, puxa pro miolinho da bolinha, ela vira uma bolinha mesmo. E aí eu passo assim várias vezes, né, por dentro da bolinha, para ficar firme, para ficar bem firmezinha. Ó, ela fica bem durinha, bem firmezinha. E aí agora a gente já vai poder unir nos bracinhos, tá? Vamos já unir. Vou botar a mãozinha, fica bem bonitinha, né? E aí eu vou pegar essa bolinha, que vai ser o pulso. Ó, olha ali. E vou unir dessa forma. Preste atenção, não é difícil não. Eu tenho a mãozinha e tenho ali vou colocar um lado de cada vez, ó. Posiciona a minha bolinha, né? Olha como eu vou fazer com a agulha. Eu saio com a agulha na lateralzinha da bolinha, ó. Tem um miolinho, eu saio na lateral, porque eu vou fazer uma alcinha assim, ó. Aqui tá a minha partezinha do braço, ok? Tem essa partezinha que a gente começou com o pontinho de trás, que é onde vai encaixar a minha mãozinha. E eu saio assim com a agulha, ó. De fora a fora na minha mãozinha, ou no meu bracinho, ó. Olha o movimento que eu vou fazer com a bolinha. De um lado e do outro. Esse movimento. Enfio a agulha de um lado para o outro, olha. E faço essa bolinha assim, encaixar assim. E vou fazer esse movimento com a agulha 3 ou 4 vezes, até eu sentir que a minha bolinha tá bem firme. E quanto mais a gente passa, parece que mais ela vai se encaixando e dando movimento. A gente vai passando, vai encaixando, vai passando, sempre no mesmo lugar, sempre nessa mesma linha. E ela vai dando esse movimento. E aí depois que eu encaixei no antebraço, o meu pulso, ou melhor, o meu punho, eu venho e vou encaixar a minha mão. Vou aproveitar a mesma linha, mas se for necessário você troca, né? Põe mais um pouquinho de linha. E eu vou fazer o mesmo movimento com a minha mãozinha, olha. Sempre assim, na lateral, né? Saindo assim de ladinho, encaixando na bolinha. Olha, fica tão bonitinho, gente. Fica uma delicadeza. Parece que ela tá o tempo todo charmosa. E aí a gente faz assim. E vai unindo bracinho no punho e na mãozinha. E ela já dá movimento, olha. Já dá esse movimento. Passo 3 ou 4 vezes. Já uni ali, agora eu vou unir a parte de cima. A minha bolinha do cotovelo, ela é maior. Ela é um anel mágico com 6. E aí 12 e 3 carreirinhas de 12, ao invés de ser 3 carreirinhas de 10, tá? É a mesma coisa. E aí eu vou fazer da mesma forma. Vou sair assim,
na minha agulha, passo primeiro na bolinha, prendo a minha bolinha no antebraço, vou fazer esse movimento 3 ou 4 vezes. Tem uma parte mais fina e mais grossa, percebam isso, tá? A parte mais grossa é a parte de cima, que é a que vai ficar no ombro. E aí eu já, depois que tenho os meus bracinhos prontos, olha como eu uni. Não coloquei articulação, não coloquei botões, porque eu também pensei em colocar botões. Eu vou simplesmente costurar de um lado para o outro, assim. Olha, unindo, peguei um pedaço bem largo do bracinho, tá? Esse bracinho, a parte que vai ficar encostada no corpo. No corpo também, eu coloco um afastamento no corpinho. Olha ali, uns 3, 4 pontinhos de distância. E aí eu vou lá pro outro, ó, 1, 2, 3 ou 4 pontinhos. Passo lá pro outro lado, é aquela técnica que se usa com boneca de pano, né? Que às vezes a gente coloca botão, não sei se vocês sabem fazer, mas quem já fez bonequinha de pano, passa de um lado pro outro assim. Vou prender o outro bracinho da mesma forma. Olha. Vou prender o outro bracinho igual, uma distância. A parte que vai ficar encostada no corpo, a gente faz dessa forma assim, puxa. E aí eu vou amarrar as linhas. Vou passar 2 ou 3 vezes, se for necessário. Agora eu já vou amarrar para mostrar para vocês, né? Vou dar uma puxadinha, vou colocar da forma que eu quiser, ou mais justa no corpo, ou mais afastada. Posso passar a minha linha em volta assim do meu bracinho, olha, para permitir depois mais movimento, né? Posso passar a linha assim 2 ou 3 vezes pela costura, fazer isso dos dois lados, mas isso é opcional, você não precisa fazer dessa forma, basta apenas costurar de forma que fique bem firme, né? Olha, vou passar aqui também. Quando a gente faz assim, passa 2 ou 3 vezes na costura, permite que o bracinho se movimente um pouco mais. Você pode também colocar um botão, fica bem bonitinho, fica um... Opa, voou. Fica um acabamento bem bonitinho. E aí depois é só amarrar, esconder a linha e finalizar essa parte aqui do corpinho já com os braços, ok? Vou dar uma amarradinha aqui, uma apertadinha, depois é só esconder o fio. E aí no próximo vídeo nós vamos fazer as perninhas dela, que usa essa mesma técnica dessa bolinha, né? As perninhas a gente vai usar a mesma técnica das articulações com essa bolinha, sem arame nas pernas também, ok? Então, já estamos quase lá. No próximo vídeo nós vamos fazer as pernas da bailarina. Um beijinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.